Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a próxima edição do UFC que acontece neste próximo sábado, onde teremos na luta principal o brasileiro Michel Pereira enfrentando o Anthony Hernandes. O card começa um pouco mais cedo do que o normal, o card preliminar começa às 17 horas e o card principal às 20 horas, tudo horário de Brasília. Na primeira luta teremos peso pesado Austin Lane enfrentando o Robelis Despeigne. O Robelis Despeigne, aquele cara que veio do Taekwondo, veio com bastante hype, nocauteador, chegou muito bem, né, no UFC na primeira luta, depois na última acabou perdendo ali na decisão, tomou queda, enfim, ele teve que fazer a luta agarrada e aí claro que ele se complicou porque ele é muito cru nisso, mas ele continua com hype porque ele tem 79% de favoritismo para essa luta. Lá na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, ele paga 1,26 e o Austin Lane 3,80. Inclusive, se você não tem sua conta na Stake, o link sempre está aqui embaixo no comentário fixado. Inclusive, o Robelis Despeigne, ele é parceiro da Stake também, então por conta disso tem uma promoção que é a seguinte: se você apostar nele na vitória simples, né, que a gente fala, no mínimo ali de $5, que você tem que arredondar para real, eu geralmente boto ali R$28, dou uma arredondada para cima para não correr risco de ficar menos que isso, né? E no caso dele, se você aposta na vitória dele ali no mercado vencedor que a gente fala, só na vitória dele, se ele ganhar na decisão, você recebe o lucro em dobro. Se ele nocautear, você ganha sua aposta normalmente, não ganha o bônus, mas você ganha sua aposta normalmente. Inclusive tem também a promoção que vale o ano inteiro da decisão dividida. Se você seguir as mesmas regras aqui, os $5 e etc, né? Se o cara que você escolheu perder na decisão dividida, a Stake devolve seu dinheiro. Eu já falei várias vezes que eu fui salvo muitas vezes por conta dessa promoção, né? Às vezes os juízes marcam a luta de maneira duvidosa, então se eu fui prejudicado nessa maneira duvidosa, mas foi decisão dividida, eu acabo recebendo de volta ali, desde que se enquadre nos $5 que eu falei, seja a única aposta na luta que você fez, seja essa, enfim, tem os termos e condições lá no site da Stake, né? Então vamos para a próxima. Peso palha, Alice Ardelian enfrenta Melissa Martinez. A Melissa é favorita, 56%, paga 1,76 lá na Stake e a Ardelian paga R$2,03. Depois peso palha de novo, Elise Reed enfrenta Jessica Penne. Elisa Reed é favorita, 61%, paga 1,55 na Stake e a Jessica Penne 2,41. Depois peso galo feminino, mais uma luta feminina, né? 3 seguidas aí. A gente tem a Joseline Edwards enfrentando a Tamires Vidal. A Joseline tem 71% de favoritismo, ela paga R$1,37 e a Tamires Vidal R$3,05. Na próxima, peso galo, Brad Katona enfrenta o Jean Matsumoto e o Jean tem 70% de favoritismo, ainda bem, porque o Brad Katona só faz luta chata, né? E o Jean paga 1,39 na Stake e o Brad Katona 2,95. E na luta, na última, né, do preliminar, quase que eu falei na luta principal. Na luta principal do card preliminar, a gente tem peso mosca, Asu Almabayev enfrentando Matheus Nicolau. O Matheus, infelizmente, não é favorito. O Almabayev tem 64% de favoritismo, ele paga 1,51 lá na Stake e o Matheus Nicolau 2,50. Essa luta deve ser uma das melhores da noite, mesmo o Almabayev tendo um jogo mais de queda, de pressão, que às vezes acaba fazendo uma luta um pouco mais truncada. Eu acho que o Matheus tem condições de tentar evitar isso. Se tomar queda, ele pode ainda se defender ali por baixo, ou levantar, ou às vezes buscar alguma finalização. E na trocação, eu acho que até é o ideal para ele, né? Então, eu acho uma luta difícil, realmente. Eu concordo que o Matheus é zebra, torço por ele e espero que ele consiga aí vencer e vencer bem, né? Ele vinha muito bem, acabou dando umas escorregadas e agora tá tentando voltar. Mas botaram um cara difícil, né? O Almabayev é um cara que tem mais de 6 quedas a cada 15 minutos. É um cara que faz muito bem esse jogo de encurtar, derrubar, ficar por cima. É um cara bem chatinho, né? Mas, enfim, vamos torcer aí pro brasileiro conseguir vencer. Entrando no card principal, a gente teve uma luta que caiu, que era do Jake Hadley contra o Brady Hiestand, e enquanto eu gravo o vídeo, saiu uma notícia dizendo que o Jake Hadley continua no card e ele enfrentaria o Cameron Smooferman, que é um cara que lutou no Contender Series, foi derrotado, não ganhou o contrato, fez 2 lutas fora do UFC, ganhou as 2, e parece que esse cara tá sendo chamado para
enfrentar o Jake Hadley. É bem em cima da hora, mas pela notícia é isso que deve acontecer. Como não está confirmado, eu estou só mencionando, não tem favoritismo, não tem nada, né? Então vamos lá. Peso pena, as lutas que sobraram no card principal, Daniel Pineda enfrenta o Darren Elkins, o Daniel Pineda é levemente favorito, ele tem 52% de favoritismo, paga R$1,83 lá no stake, o Darren Elkins R$1,94, quase que elas por elas, né? Depois no peso mosca, Charles Johnson enfrenta o Sumo da Erge. Charles Johnson tem 67% de favoritismo, paga R$1,43 e o Sumo da Erge R$2,75. Na penúltima luta, peso galo, Kyler Phillips enfrenta Rob Font. Kyler Phillips tem 79% de favoritismo. Ele paga R$1,22 e o Rob Font R$4,10. Eu concordo com o favoritismo do Kyler Phillips, tá? E mesmo a proporção, podem falar, pô, não tá meio exagerado, o Rob Font é bom. O Rob Font realmente é razoável ali, mas esse Kyler Phillips é muito bom. Tá? Eu acho que esse cara vai dar uma escalada boa na categoria, então eu nem acho que tá tão exagerada a cotação, tá? Esse cara é encardido, né? Vamos ver. Às vezes eu queimo a língua aqui, eu e as bolsas, né? Chega na hora, o Rob Font surpreende. Mas eu realmente acho o Kyler Phillips bem favorito para essa luta. Ele é muito bom mesmo. E na luta principal, peso médio, Anthony Hernandes enfrenta o brasileiro Michel Pereira. E a gente tem o Anthony Hernandes como favorito. Pouco, mas é. Ele tem 56% de favoritismo, paga R$1,73 lá na stake. E o Michel paga R$2,08. Eu vou falar um pouco mais aqui da luta principal do que das outras, né? Porque o card realmente não tá tão chamativo. Acho que vocês querem saber mais da luta principal, né? Eu concordo, tá? Com um leve favoritismo do Anthony Hernandes, concordo com o favoritismo, concordo até com a proporção. Acho que 56% tá bom, né? O Michel pagando R$2,08 pode ser uma boa oportunidade para quem acha realmente que o Michel deve ganhar, né? Eu acho que o Anthony Hernandes tem um leve favoritismo, mas ainda assim eu acho que a cotação do Michel Pereira talvez me influencie, né? A fazer uma fezinha nele, mesmo achando que o Anthony Hernandes tem um pouco mais de chance. E eu acho que ele tem um pouco mais de chance porque o Anthony Hernandes, ele tá um pouco acostumado a pegar caras que, teoricamente, na hora de trocar ali, poderia complicar para ele. Mas ele se sai bem contra esses caras, né? E ele é um cara que tem boas finalizações, né? Ele consegue chegar em boas finalizações e a gente tem alguns argumentos contra o Michel Pereira no caso de uma luta principal, né? Porque a luta principal são 5 rounds. E a gente, se voltar um pouco na fita, lembra que o Michel Pereira tinha dificuldades com o gás. Inclusive, ele perdeu lá no comecinho, acho que era... Como que era o nome do cara? Tristan Connelly, um negócio assim. Ele acabou perdendo para aquele cara, que era um cara muito menor e tudo, porque ele cansou, né? E eu lembro que lá na época, muita gente criticava, né? Que, você cansou porque você entra dançando, na hora da luta você fica dando mortal, fica pulando na grade, fica fazendo palhaçada. E aí o Michel começou a lutar num estilo um pouquinho mais, entre aspas, sério. E aí ele começou a ter bons resultados, mas ainda assim ele geralmente ganha as lutas dele de maneira rápida. Às vezes acontece de durar um pouco mais e tal, mas nunca foi ali pegando um cara embaçado como o Anthony Hernandes e numa luta de 5 rounds. Como o Anthony Hernandes tem uma boa absorção de golpe, é um cara que consegue encurtar, fazer essa pressão, ir ali pro jogo de isometria, né? Tem as finalizações. Então eu acho que talvez, se o Michel Pereira não matar com a luta ali, não acabar com a luta no primeiro ou talvez no segundo round, eu acho que vai complicar. Tá? Se fosse uma luta de 3 rounds, aí eu acho que eu iria de favoritismo de Michel Pereira, porque eu acho que ele teria condições de vencer o primeiro e o segundo, e no terceiro, se perdesse, não perderia a luta. Mas aqui são 5 rounds, então eu acho que, de novo, ou o Michel mata no primeiro ou no segundo round, ou o Alexander Hernandes vai vencer numa decisão, ou mesmo conseguir finalizar, tá? Eu acho que o Anthony Hernandes tem uma certa chance ali, uma boa chance, na verdade, de acabar vencendo na finalização, né? Foi esse meu palpite, inclusive, lá no podcast do MMA Hoje. Então, né, minha parte racional, né, diz que o Anthony Hernandes vence, sim, é favorito, talvez até uma finalização, como eu falei, mas a parte do coração diz que o Michel Pereira vence e nocauteando, né? Mas aí, de novo, é mais coração, é mais torcida, porque eu quero que ele ganhe, eu gosto mais do estilo dele, né? Enfim, eu prefiro que o Michel vença do que o Anthony Hernandes, né? Eu caguei pro Anthony Hernandes, mas
de novo, eu sempre tento acertar o que eu tô falando aqui pra vocês, né? Não gosto de enganar ninguém. E de verdade eu acho que Anthony Hernandes tem, sim, concordo com as bolsas, essa leve vantagem. Mas espero que ele sucumba ao poder, à força, à velocidade do início do Michel, que a luta acabe não durando e o Michel liquide a fatura. Agora, de novo, vale esse alerta. Se o Michel, ele vai começar bem, isso eu não tenho dúvida, mas se ele começar bem e tal, o Anthony Hernandes ali toma golpe, toma pressão, aguenta aos trancos e barrancos, clincha, gruda, tenta uma quedinha, vai, sabe, fazendo a luta durar e tal, e aí vai chegar uma hora que o Michel vai começar a cansar, vai perder potência, e aí é tudo que o Anthony Hernandes precisa. Então, é um baita teste pro Michel. Se ele vencer, eu acho que ele, assim, meio que confirma de vez que ele tem capacidade de chegar no topo da categoria, né? Ele vem com excelentes performances, mas, de novo, né, não vinha pegando ninguém do nível que ele merecia. Então eu acho que o Anthony Hernandes, apesar dos dois estarem próximos ali no ranking, eu acho que o Anthony Hernandes é um excelente teste, porque, de novo, é um baita lutador. Então pegaram dois caras que estão, entre aspas, para trás ali no ranking, mas que, para mim, os dois têm qualidades, sim, de escalar bem aí nesse ranking. Então vamos ver quem vence, né? Chegou a hora da verdade aí. Os dois pegaram uma luta difícil, né? O Michel é um cara difícil de vencer e o Anthony Hernandes também. Vamos ver o que vai acontecer. Então já deixei claro o meu palpite. Racionalmente, acho que as bolsas têm razão, sim, em pôr uma leve vantagem para o Anthony Hernandes. Mas vamos torcer muito aí para o Michel, né? Então temos lutas legais, né? Pô, o Jean Matsumoto é uma luta legal. O Matheus Nicolau tem tudo para fazer uma luta boa, né? Se o Almabaev colaborar um pouco ali, talvez o Matheus Nicolau consiga uma luta boa, né? Às vezes tem uma vitória, enfim, vamos torcer, tem o Michel. Enfim, tem lutas legais, né? Mas realmente lutas complicadas para os brasileiros, né? Eu acho que realmente o que tem mais chance de vencer aí é o Jean Matsumoto. Mas o Brad Katona também pode acabar complicando. Enfim, um card legalzinho, né? Tem o Robelis Despen, que eu quero ver o que ele vai fazer e tal. Mas sei lá, espera um card 6, 7. Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha que vai acontecer nesse card? Você confia no Michel? Você confia no Matheus Nicolau? Você confia no Jean Matsumoto? Você acha que esse card vai ser nota o quê? 6, 7, 8, 10, 0? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!